E aí, galera? Eu sou Ricardo Félix, professor de língua portuguesa, literatura e redação de vocês. Faço parte dessa equipe do Falcon. Estamos aqui com um pessoal muito bom, um pessoal preparado para trabalhar vocês o quê? Prova da ESA. E eu, primeiro me apresentando, eu já sou formado há bastante tempo, trabalho há muito tempo com preparatórios, estou acostumado a saber o que cai, o que não cai, tenho uma bola de cristal. Mentira, não é bola de cristal, é prática. Beleza? Mas a gente sabe o que cai, a gente está acostumado a trabalhar com concurso. Prova da ESA, eu além de preparar para a prova da ESA, eu já passei em prova da ESA, sargento de carreira durante muito tempo. Tá? Então eu sei do que eu estou falando, a gente vai sempre trabalhar aqui questões, tudo que vocês vão ver aqui é baseado nessa prova, então a gente vai ter questões específicas sobre isso, divididas em temas, em tópicos, tá? Sempre com questões de concursos anteriores. A gente tem estatística do que costuma cair, do que não costuma cair. Então a gente sabe o caminho das pedras. Cabe a você o quê? Prestar atenção nas nossas aulas, acompanhar fazendo os exercícios e garanto que você vai estar nas fileiras do Exército aí dentro em breve. Beleza, galera? Então, tá aqui. Eu já me apresentei para vocês. Eu já falei da experiência, mais de 10 anos preparando gente para concurso, colocando gente lá dentro. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou detalhar o edital da ESA. A gente vai falar aqui vou falar sobre esses tópicos, o que você vai ver dentro de cada um desses tópicos. Matéria de língua portuguesa é super extensa, galera, é muita coisa, né? Mas a gente vai dar os bizus, a gente vai dar as dicas, a gente vai facilitar isso para você, vai mastigar tudinho. Você vai ver que não vai ter dificuldade nenhuma depois que você ouvir nossas explicações, nossos macetes aqui, nossos bizus para esse concurso, beleza? Vamos então para o edital? Olhem aqui, né? A gente só tem tópicos aqui, 10 tópicos. Pensem que cada um desses tópicos aqui a gente vai dividir em subtópicos, vai ter muita coisa aqui dentro, tá? Então a matéria completa está aqui. Primeira coisa que você vai ler no edital da ESA vai ser o seguinte, ó, interpretação de textos. Né, leitura e interpretação de textos. Você vai ter questões de interpretação, logicamente, na prova. E como você faz para ir bem em questões de interpretação? A gente vai trabalhar esses aspectos aqui. Né? Não é sorte. Você pensa que não tem como estudar interpretação de texto? Tem. O jeito de estudar uma interpretação de texto é fazendo questões de interpretação. As pessoas pensam que interpretação do texto é sorte. Se der um texto que eu gosto, eu vou me dar bem, eu vou me dar bem porque eu gosto daquele texto. Mas esse texto é difícil, eu vou mal. Não é isso. Né? A interpretação, ela não depende do texto, depende de quem está interpretando. E para você interpretar bem, você tem que interpretar muito. Até a neurociência, por exemplo, ela tem estudos que falam sobre isso, que é uma coisa chamada análise de padrão. O que é análise de padrão? Quando você... Já viram que as pessoas mais idosas, né, de maneira geral, elas acertam se vai chover ou não? Não tem muito isso? Meu avô sempre sabe quando vai chover. Ele olha para o céu e fala, vai chover. Isso é sorte? Isso é alguma previsão? Isso é um dom premonitório? Não. O nome disso, análise de padrão. A pessoa mais idosa, provavelmente ela já viu o céu numa configuração de que ia ter chuva, aquela nuvem naquele certo lugar, aquela claridade ali naquele ponto, e ela sabe que sempre que isso aconteceu, choveu. Então ela, sem pensar, sem lembrar disso, né, de maneira intencional, ela vai olhar para o céu e falar, vai chover, porque isso já aconteceu muitas vezes. O nome disso? Análise de padrão. Interpretação de texto é isso aí, gente. Se você já interpretou vários textos, você tem muito mais chance de acertar as interpretações seguintes. Então, aqui é prática, mas a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Durante as nossas aulas. Olha aqui o próximo tópico. Fonética, ortografia e pontuação. Fonética, a gente vai tratar sobre todos os encontros consonantais e vocálicos. A gente vai falar aqui sobre dígrafo, sobre ditongo, sobre hiato, sobre tritongo, né? Falaremos em ortografia sobre a escrita correta das palavras. Falaremos aqui em pontuação sobre como colocar vírgulas num texto. Né? A pessoa geralmente coloca vírgula no texto, olha assim para o texto e fala, tem muita na direita, eu vou botar na esquerda porque está pesando por esse lado. Não é assim, gente. Você não vai enfeitar o texto. Tem regra para colocar vírgula. E a gente vai ver cada uma dessas regras para colocar vírgula sem dúvida. Não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que tem regra. Quer dizer, se você estudar, você vai preparado para a prova e sabe, se cair isso aí, eu vou acertar, porque eu estudei. Você não pode ficar na mão, será que essa prova vai estar difícil, vai estar fácil? Não, você não se preocupa com isso.
Você estudando aqui com a gente, pegando cada um dos tópicos da matéria, você vai ter certeza de como você está. A prova pode vir fácil ou difícil, você não vai ficar na mão do concurso. Beleza? Então tá aqui, ó. Terceiro tópico, morfologia. Morfologia é o quê? É como uma palavra é formada. A gente vai estudar aqui elementos mórficos que compõem uma palavra, na estrutura dessa palavra. Então, a gente vai falar aqui sobre os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos, desinências modo-temporais, desinências número-pessoais, os radicais. Então, a gente vai estudar todos os elementos mórficos aqui, dentro de morfologia. E, além disso, vai estudar os processos de formação de palavra. Pô, como é que essa palavra se formou? Ah, essa palavra é formada por prefixação. Ah, não, essa aqui é por derivação parassintética. Isso aqui é por composição por justaposição. Tudo dentro de morfologia, tá bom? Mais um tópico, a morfossintaxe. Morfossintaxe, se a gente fosse contar nesses asteriscos aqui, é o que vai englobar o maior número de questões, porque aqui a gente tem muita coisa dentro dessa morfossintaxe. A gente está falando aqui sobre classificação morfológica das palavras, dizer se uma palavra é pronome, se ela é advérbio, se ela é substantivo. Perceberam? A gente está falando de sintaxe também. O que é sintaxe? É como aquela palavra se comporta em relação ao resto da oração. Que função que ela exerce? Ah, você vai ver aqui dentro, por exemplo, função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal, agente da passiva, aposto, vocativo. Perceberam quanta coisa dentro de morfossintaxe? E quando eu falo de morfossintaxe, a gente vai ver, além dessa sintaxe de estrutura de uma frase, a gente vai ver uma sintaxe de regência. Então, a gente está falando aqui de regência verbal, regência nominal. Né? Será que essa palavra pede preposição, não pede preposição? Está aqui, dentro de morfossintaxe. Se a gente está falando de regência, a gente está falando, sabe de quê também? De crase, galera. Vamos estudar regra por regra desse uso do acento grave, que a gente chama popularmente de crase, tá bom? Aqui também você vai ter sintaxe de concordância. Concordância verbal e concordância nominal. As palavras elas estão no lado umas das outras e elas têm que concordar entre si. E a gente vai ver isso dentro de concordância. Tem regrinhas, tem macetes, tem bizus que a gente vai passar aqui que são importantíssimos para vocês. Tá bom? E a gente vai entrar também em versificação, né? A gente já está começando aqui a descambar para o campo da literatura e a gente vai falar sobre os versos. Os versos que podem ser versos brancos, versos livres, tá? A gente vai falar aqui sobre rimas, rimas interpoladas, rimas alternadas. A gente vai falar sobre as estruturas dos versos. A gente vai falar sobre formas fixas como soneto. Soneto, né? Aquela composição poética clássica do romantismo, né? Como é que é composto um soneto? 2 quartetos e 2 tercetos. A gente vai ver tudo isso, tá? A gente vai ver aqui também, dentro de versificação, rimas, a estrutura das rimas e dos versos, tá? Tem bastante coisa para a gente trabalhar aqui dentro de versificação, tá bom? Seguindo nos nossos tópicos aqui para bater esse edital da ESA com vocês. Lembrando, a gente tem um programa extenso, tem muita matéria. O grau de complexidade é um grau intermediário, não é tão grande, mas como a gente tem um conteúdo muito extenso, vocês têm que estar bem ligados em tudo que a gente fala. Né? Qualquer questão, qualquer tópico desse aqui, você pode ter 2 questões de uma prova, 3 às vezes. Então tem que ficar ligado. Aqui, ó, teoria da linguagem. Né? O que seria essa teoria da linguagem e semântica no mesmo tópico? Teoria da linguagem é a história da língua portuguesa, por exemplo. Como é que se formou? Você vai entender por que a gente tem alguns problemas, por que é um tanto difícil a ortografia. Pô, isso escreve com U ou com L? Isso escreve com S ou com 2 S's, com X? Né? Como é que vai ser isso? Na teoria da linguagem, você vai aprender que a língua portuguesa ela se originou, né, de várias outras, de uma mistura de outras línguas. O português de Portugal mesmo já sofreu várias influências no decorrer do tempo, né? A gente tem que pensar que a língua portuguesa ela tem origem no latim, tá? E esse latim, para o lugar que os romanos partiram e fizeram e dominaram aquela região, esse latim foi se dividindo. E esse latim se dividiu, por exemplo, na região onde hoje é a França, né? Na Galícia, formou o francês de hoje. Na Península Ibérica, de um lado formou o português, do outro lado formou o espanhol.
Então, né, no que hoje é a Itália, né, o italiano, a gente tem, então, francês, português, espanhol, italiano, que são o quê? Vertentes desse latim. Então, só para a gente ter uma ideia dessa teoria da linguagem, como é que se formou a nossa língua? Esse português, né, que a gente tem hoje. Tem que lembrar que nessa Península Ibérica, a gente teve muitas invasões mouras. Durante muito tempo, os mouros tomaram conta daquela Península Ibérica. E eles influenciaram na língua também. Então, o português que a gente chegou aqui para o Brasil já veio com influência do árabe, porque os mouros falavam árabe, né? Então, você já vai ter as palavras que a gente vê hoje, que tem, por exemplo, um AL na frente, como almoxarifado, alface. Na verdade, isso já é uma contração do artigo. Esse al já seria o, que vem na frente da palavra no árabe, tá? Daí você tem o Alcorão. Já viram falar em Alcorão? Na verdade, o nome mesmo, é Corão do livro. A gente fala Alcorão porque já tem um artigo junto colado ali. Então, quando você fala o Alcorão, é mais ou menos como se você falasse assim, o The Flash. Entenderam a situação? O The Flash, porque já tem um O, você está botando um outro O na frente. Mas entenderam? Isso você vai ver em teoria da linguagem, porque esse português cheio de alterações, ele vem para o Brasil. E quando chega no Brasil, acontece o quê? Ele vai se juntar com outros idiomas locais, indígenas e os africanos. Eu estou falando de quem? Eu estou falando dos idiomas dos índios. O tupi, o guarani, tucano é uma língua indígena e várias outras línguas indígenas. Você vai ter influência do iorubá, né, idioma africano, do quibundo, vários idiomas que influenciaram o nosso português de hoje. Daí essa mistureba toda formou a nossa língua e daí a dificuldade de ortografia. E a gente começa a entender um pouquinho, entende mais as origens etimológicas das palavras, isso é muito importante, tá bom? Na questão de semântica, a gente vai estudar polissemia, né? O que é semântica? É o sentido, é o significado da palavra. A gente vai estudar aqui uma palavra quando ela é polissêmica. A mesma palavra quer dizer uma coisa ou quer dizer outra, dependendo do contexto em que ela é empregada. A gente vai falar de homônimos, de parônimos. Palavras que são parecidas e a gente tem que saber a diferença entre elas para não empregar uma no lugar da outra e acabar errando, né? Vamos estudar aqui a diferença de mandado, mandato, retificar, ratificar, dentro de semântica, tá bom? Outro tópico aqui é a introdução à literatura, que você vai ver no edital. Essa introdução à literatura seria o quê? Primeiro, o conceito do que é um texto literário e um texto não literário, a gente vai estudar aqui. E os gêneros literários. Estou falando de quem? Do gênero épico, lírico e dramático. Né? Quando você está dentro de um, quando você está dentro do outro, quais são as características desses gêneros literários? Tudo a gente vai ver aqui nessa introdução à literatura. Já no próximo tópico aqui, literatura brasileira, a gente já sai da questão mundial, da questão universal e está partindo para o nosso país. E o que cai em literatura brasileira para a gente? Escolas literárias. Então a gente vai partir desde 1500, que começa a história do Brasil, vai falar de literatura de informação, chamada de quinhentismo, vai falar de barroco, vai falar de arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo, modernismo, amém. Literatura contemporânea. Perceberam? É muita coisa, a gente tem várias escolas literárias, mas sempre com dicas, sempre contextualizando para vocês. Não é porque o programa é extenso que vocês não vão ter um contexto muito legal para isso. Né? É muito mais fácil você entender uma coisa quando ela está contextualizada, e a gente vai fazer isso para vocês. Tá? Dentro dessa literatura brasileira ainda, além das características das escolas literárias, o que você vai ver? Você vai ver também os autores, principais autores daquela época, as principais obras de cada autor, aquelas que mais caem no concurso. O concurso gosta de certas obras. Ele fica repetindo. As questões caem de novo daquele jeito. E vocês vão estar preparados porque a gente vai tratar tudo isso aqui. Temos também redação. E redação é importantíssimo, vocês sabem, né? Vamos passar vários bizus, esqueminhas de redação, aquelas frases introdutórias, aquelas expressões que devem ser mais usadas, os conectivos. Aqui você vai entender a importância dos conectivos para uma oração ficar legal, um texto ficar coeso e conciso, para você não ficar falando 1000 vezes a mesma coisa e ficar repetindo palavras. Várias estratégias para a sua redação ficar interessante. Um título chamativo, que chame a atenção do leitor, que faça o seu texto ficar bom. Né? O uso do vocabulário adequado, sem uso de gírias, sem emprego de primeira pessoa, que você não pode botar nos textos dissertativos. Então, são inúmeros os bizus, as dicas que nós temos aqui para redação, tá, gente?
Finalizando, a gente vai falar sobre esse acordo ortográfico, né? Porque a gente sabe que em 2009 houve o nosso último acordo ortográfico. Os países que falam língua portuguesa, estou falando aqui de Portugal, do Brasil, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, esses países se uniram e fizeram um acordo para quê? Para unificar essa língua. Só que essa forma de unificar, para que isso acontecesse, você teve que ter alterações mínimas em cada um desses países. E a gente teve alterações aqui que não foram nem tão mínimas assim. A gente teve mudança no hífen, teve mudança na acentuação. Até o número de letras do nosso alfabeto mudou com esse último acordo ortográfico. E a gente vai estudar essas regras por quê? Porque a prova agora ela vem em cima do novo acordo ortográfico. Tá? E você, quando está lendo, de repente, alguma coisa, se você olhar, se esse livro que você está usando aí, ele for de antes de 2009, você vai ver o quê? Uma ortografia antiga. De repente, você está estudando por alguma coisa que não está atualizado. Isso é muito importante. Todo o nosso material é atualizado e nossas aulas vão falar sobre essa mudança que houve no acordo, essas mudanças, né, que houve no acordo, e vocês vão ficar preparados para isso aí. Beleza? Aqui no quadro eu botei os tópicos. É interessante, se você olhar o edital também, lá fala sobre a bibliografia, né? Qual a bibliografia sugerida. E lá vai falar sobre a gramática, que eles aconselham que você use. Lá é o Celso Cunha, tá? O Celso Cunha é a gramática indicada para esse concurso que a gente está falando, que é o concurso da ESA. E ali você vai ter né, seria como se fosse um parâmetro para você fazer as questões, e daí você vai a cobrança vai vir de acordo com aquilo. Você pode estudar também, você pode pegar como algum tipo de fonte, por uma palavra que você não conheça, uma coisa chamada VOLPE. VOLPE é o quê? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É feito pela Academia Brasileira de Letras e ali você sabe que palavra existe, que palavra não existe. Está com alguma dúvida? Não vá ao dicionário. O dicionário, ele, hoje em dia, cada dicionário tem uma forma, né? Uns aceitam mais os neologismos, outros não aceitam tanto. Então fica uma coisa meio dividida. Quando você vai no VOLPE, lá ele bate o martelo. Existe ou não existe? É feito pela Academia Brasileira de Letras. Tem até site para você procurar palavras ali. Tá? Mas essas são as fontes bibliográficas. Lógico, o nosso material está completíssimo e vocês vão ter todas as informações necessárias para o concurso dentro dele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Está aqui apresentado o nosso programa e vamos firmes para a aprovação de vocês.